Faça a diferença e nos cura em nome de Jesus. Saudamos a amada igreja com a graça e paz do Senhor. Amém, irmãos? A amada igreja pode se assentar. Obrigado, irmão. E tamanha responsabilidade, viu, irmãos? Eu não esperava que seria tão rápido eu estar aqui na sede, não. Eu não tive tempo ainda eu estou na igreja, não tive tempo de agradecer aos nossos pastores, primeiramente o pastor Walter, que tão me recebeu junto com essa família toda. Toda vez que eu venho aqui, eu quebro alguns protocolos, que eu não sou muito ligado a esse negócio de protocolo, não, pastores. Eu acho que talvez eu vá aprendendo durante o processo, mas eu acho que o maior protocolo é a gratidão pelas coisas e fazer a retribuição, ajudando a obra, engrandecendo a obra do Senhor e sendo realmente uma ferramenta para crescimento da obra. E sou muito grato pela vida do pastor Walter, pela vida da esposa dele, de todo o corpo de obreiro que me recebeu também nessa igreja, o pastor Juvenil, que muito sábio esse homem, viu? Eu não conhecia, eu conhecia só de ver, pastor. E a gente tem um pouquinho de medo, de conversar com o presidente, Eu tinha o meu presidente do ministério. O dia que ele me chamou lá, minhas pernas bambeou. E sempre a gente ministrava no altar, no louvor, porque ele gostava muito de ver a equipe da qual nós participávamos estar entoando ali. E é uma grande alegria saber que o pastor Juvenil é este homem que tanto se falam lá fora, um homem abençoado. Então, não precisa ele fazer, basta as pessoas anunciarem quem é ele. Pastora Gersi está no nosso coração e jamais vai sair, viu? Que Deus abençoe ricamente a vida da senhora. A senhora tem sido um refrigério para a minha família, Que Deus venha abençoar tremendamente a vida da senhora e que sempre não fuja essa alegria, essa maneira de contagiar aqueles que chegam neste lugar, que seja permanente até a volta do Senhor. Amém? Grato por cada membro dessa igreja, pelos jovens que tanto me acolheram já, já estão participando ali no meio deles. Fico feliz mesmo de fazer parte dessa família. E foi incumbido essa noite de estarmos trazendo a palavra, da campanha, primeira quinta-feira de campanha, onde se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que vai falar algo sobre Paulo, um homem chamado pelo Senhor, obedeceu à voz do Senhor e cumpriu com excelência o ministério a qual o Senhor confiou em suas mãos. Mas antes de começar a dizer isso, entrar na mensagem, e eu não poderia dizer que a desobediência, pela voz que o Senhor traz ao nosso coração, gera consequências. E eu só comentei até agora com o pastor Joel esse testemunho. Há uns 2 meses, em janeiro para fevereiro, o Senhor, eu estava no altar da igreja, e o Senhor me visitou naquela noite, logo que iniciou o louvor. E o Senhor me levou para 3 lugares. E um dos lugares que Ele me levou foi a igreja do Parque Amazonas, a qual foi a primeira igreja, Assembleia de Deus, que eu vim para congregar, junto com a minha esposa. E o Senhor me mostrou aquela igreja. E logo depois Ele me leva daquela igreja e me traz para o Jardim América, a T8. E aí eu comecei a questionar o Senhor, por que dessa visão, dessa revelação que Ele estava trazendo naquele momento. E Ele falou assim: ainda não terminou, vou te mostrar mais alguma coisa. E aí Ele me mostrou a sede. E meu coração transbordou no altar, eu chorei, porque nós não queremos sair da onde nós estamos confortáveis,
Nós não queremos ouvir, acreditar que seja aquilo. E eu falei, não, é coisa minha. E eu perguntei, mas por que, Senhor? Depois eu falei, se for o Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? Ele disse, porque eu tenho uma obra contigo. E para que essa obra conclua sobre a sua vida, você precisa obedecer. E eu guardei isso, falei para minha esposa. E minha esposa falou, então vamos. Eu falei, não, não é tempo. E aí, relutei. Viajando, antes da viagem, tivemos uma reunião. E ali eu estava naquela reunião. E o Senhor falou, o Senhor me deu uma direção, usou minha esposa. E eu até critiquei depois ela, falei assim, porque você apertou minha mão, eu tomei a decisão errada. E aí eu fiquei ali naquele lugar. E aí depois o Senhor, durante a viagem, com muita sabedoria do pastor Juvenil, ele disse assim, vai na sua viagem e descansa. Quando você voltar, né, terá respostas do Senhor. E assim foi, irmãos. E o Senhor respondeu ao meu coração. Ele disse, vale muito mais obedecer a minha palavra do que sacrificar. E hoje eu estou aqui na sede, eu não sei qual é o tempo do Senhor, eu sempre digo que eu tento fazer o máximo possível de obedecer a voz do Senhor, mas como é difícil obedecer a voz do Senhor, porque muitas das vezes a palavra do Senhor, a que nós vamos estar falando nessa noite, ela fala que é porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. E aí nós estamos relutando todos os dias, né, com as armas das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos. E aí a gente olha no livro de 2 Coríntios, e antes de entrar no versículo 4, nós precisamos entender o que Paulo estava retratando diante dessa escritura. E a preocupação de Paulo era o quê? Era a oposição, aliás, a defesa contra os falsos apóstolos. E é uma palavra, irmãos, de alerta para igrejas nos dias atuais. Porque Paulo, ele conhecia, ele sempre dizia, ele sempre orientava a igreja de Corinto. Mas quando ele vai até aquele lugar, algo chama a atenção dele. Porque Paulo sempre trazia palavras de bem-aventurança sobre aquele local, aquela igreja. E aí diz que ele se atenta, né, para os falsos profetas, os falsos apóstolos. Segundo, e a oposição contra a autoridade constituída de Deus para com a vida de Paulo. Quantas das vezes nós questionamos a autoridade imposta sobre a vida de alguém? Muitas das vezes nós tomamos decisões de fazer isso com as intenções revertidas, principalmente na questão do Evangelho. E aí Paulo vem nos ensinar, através dessa palavra, que é necessário estarmos na plenitude da graça do Senhor, para recebermos o que Ele tem de melhor para nos entregar. Porque eu disse na reunião dos jovens, eu falei, olha, a Bíblia, o Senhor, Ele é a nossa bússola, é Ele que nos conduz, que caminho temos que seguir. Ele mostra o caminho bom e o caminho ruim, e nós temos o quê? O Espírito Santo para dizer, não é por aí, não é por aí. Mas nós preferimos, fazemos como Sansão, né? Queremos conhecer coisas novas, queremos ir por um caminho, né, que não condiz com a palavra do Senhor. Mas é necessário muitas das vezes passarmos por algumas dificuldades, muitas vezes é necessário passarmos por algumas escolhas, e consequências dessas escolhas vir ao nosso encontro. Então uma das preocupações que Paulo tinha era o quê? Era a questão dos falsos apóstolos, que estavam ali naquele lugar, revertendo a palavra do Senhor. E sem dizer que levantava-se uma oposição para ir contra a autoridade que Deus tinha constituído a ele. Era uma das preocupações que Paulo tinha. Mas Paulo havia expressado confiança na igreja. Ele tinha dito à igreja de Corinto, olha, eu confio em vocês.
Mas isso está me chamando a atenção nesse momento, porque agora eu preciso me inteirar deste assunto, a qual levanta-se no meio de vocês apóstolos levando a outros conhecimentos que não condiz com a minha verdade. E qual é a verdade do Senhor? A verdade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A palavra do Senhor, ela não transgride a lei, ela não muda, ela não pega caminhos diferentes. Paulo mudou o tom com aquele povo, né, que era, quando ele falava tanto da esperança, ele muda o seu tom, né, e ele começa a fazer a exasperação, à medida que ele se forçava a defender a sua autoridade, o seu chamado como apóstolo. Ele começou a mudar o teu tom, a tua maneira de falar diante daquele povo. Mas uma das coisas que Paulo, ele começa durante o texto, durante a escritura da palavra, e alguns autores dizem assim que Paulo ele teve todo o zelo para que ele não entrasse nas questões das milícias, das coisas da carne, para que não ferisse ninguém, mas ele exortava quando era necessário. E nós hoje como igreja, será que nós temos realmente tido discernimento? Será que nós hoje somos movidos por autoridade de Deus para fazer a diferença diante das coisas que Ele tem confiado em nossas mãos? Eu me lembro, não muitos anos, mas lá com meus 5, 6 anos, eu me lembro que as pessoas levantavam dos seus lugares, e elas iam com autoridade, expulsavam demônios, ela repreendia falsos profetas, eles faziam através do poder de Deus, as pessoas ser curadas e transformadas. Hoje nós estamos num consenso de medo, hoje nós temos medo de fazer a vontade do Pai, porque a palavra do Senhor diz que não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra os principados e potestades do mal. Mas nós achamos que o nosso irmão, ele é o problema. Ah, mas lá na minha igreja está difícil, viu? Aquele irmãozinho, só pelo sangue, vou colocar meu joelho em terra por ele. Nós precisamos entender, irmãos, que a palavra do Senhor, ela vem de encontro com as nossas vidas, para nos ensinar como nos dirigirmos diante das astúcias do inimigo. Mediante a isto, Paulo divide seus problemas em 3 partes principais. O primeiro, o poder espiritual. Quando nós somos revestidos do poder do Senhor, quando nós somos entregues à plenitude da graça do Senhor, nós conseguimos ter autoridade espiritual, nós conseguimos ter autoridade para levantar as nossas mãos e repreender aquilo que não provém do Senhor. Mas nós só podemos fazer isso quando eu estou ligado na videira. E às vezes nós ficamos aí, né, nos acovardando, sentados. O Senhor, Ele nos direciona, Ele nos move, mas nós desobedecemos. Nós não temos coragem de fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Nós não temos coragem o Senhor quando nos mostra que alguém está precisando de uma cura, e o Senhor nos revela isso, nós não temos coragem de levantar do nosso lugar e impor a mão e de liberar cura sobre vidas. Porque temos nos acovardados nos últimos tempos, porque nós temos simplesmente nos acomodados, porque eu estou salvo, então isso me basta, não preciso mais de nada. Ei, a palavra do Senhor diz que nós temos uma obrigação. O Senhor, Ele nos ordenou de pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não disse a mim, Ele disse a toda criatura. Então, como igreja do Senhor, nós precisamos sair do nosso lugar, nós precisamos sair do nosso conforto e ir anunciar o Evangelho. Segundo,
Paulo, a palavra do Senhor diz que Paulo ele se gloriava-se. Mas essa glória que ele refletia sobre ele, não era da glória do que ele fazia, mas é porque ele era vaso, e como vaso ele era cheio, e ele sendo cheio, ele liberava o poder do Senhor, para se gloriar, diante das majestades que o Senhor tinha sobre a vida dele. Mas hoje não, hoje eu falo muito bem, e eu estou aqui, irmãos, tremendo, porque eu estou do lado dos pastores aqui, e assim, o que mais me assusta um pouquinho é o pastor, né, o pastor Wagner. Pastor Wagner, ele é desculpa o termo, pastor, mas é uma Bíblia ambulante. Você fala uma coisa e buf, você fala outra coisa, buf. Né? Mas isso é bênção, pastor. Isso é bênção, foi assim que o Senhor constituiu você. Né? Ele constituiu para que realmente você possa ter a Bíblia ali na sua boca e poder realmente ensinar. Mas o Senhor constitui as pessoas de cada uma de uma forma. E é dessa forma que se cria o corpo do Senhor. É dessa forma que o corpo do Senhor caminha em uma só fé, em um só espírito e uma só verdade. Mas o irmãozinho ali, olha, tá difícil, viu? Não sabe nem falar. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Numa igreja eu também entrei, e quando me falaram que era um pastor abençoadíssimo, um homem de Deus, um homem assim que tinha a palavra, tinha o céu na boca dele. Quando eu cheguei, chegou aquele homenzinho desse tamanho, aquela calça social dele passava do sapato, aquela roupinha toda torta. Eu falei, é disso que virá algo? Como nós somos falhos, como nós julgamos pela aparência, como nós agimos pelas nossos próprios desejos. E aquele homem estava ali, eu falei, não vai sair nada daí, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E eu estava numa mudança de ministério, porque o ministério que eu tinha não tinha algumas coisas, e aí quando eu venho para a igreja pentecostal era diferente. Então para mim, falei, não vai sair nada. Quando aquele homem pega a palavra e começa a ministrar naquela igreja, não tinha alguns minutos eu caí lá na frente daquele lugar. Porque quando eu estou na plenitude da vontade do Senhor, eu não permito com que as coisas do mundo entrem sobre a minha vida. Eu não permito que as coisas que o mundo oferece lá fora faça na minha vida ser porfia no meio de uma igreja. E terceiro, ele falava das advertências solenes. Ele se preocupava com a igreja. Ele tinha o cuidado com a igreja. E muitas das vezes, irmão, nós perdemos esse cuidado, esse zelo, porque não queremos mais fazermos a vontade do Pai. E aí devem estar perguntando, mas a palavra dessa noite, irmão João, ela fala sobre guerra, ela fala sobre conflitos, ela fala sobre armas, ela fala sobre fortalezas. Mas para mim entender isso, eu preciso entender que, assim como Paulo, ele se preocupou tão somente com a inversão da palavra do Senhor, com a sofisma. Quantos hoje, irmãos, estuda a palavra de Deus, são teólogos, fazem mestrado, fazem doutorado, fazem pós-doutorado, e se aconchegam diante dessas inverdades que tanto o mundo lá fora ensina, e faz disso uma verdade dentro dos templos, faz disso uma verdade para fazer com que nós nos esfriamos diante da nossa fé. A palavra do Senhor, ela não é difícil de ser compreendida. A palavra do Senhor, ela não é difícil de ser entendida.
O que me agrada na palavra é que Jesus, Jesus, ele falava na simplicidade, e ele arrebanhava multidões no seu caminho. E quantas das vezes nós estamos tão preocupados, quantas das vezes nós estamos tão preocupados com uma palavra bem colocada, com uma música perfeita, e esquecemos de voltar à essência da adoração. E aí nos corrompemos, porque nós permitimos andarmos na carne. Paulo tinha preocupação da igreja de Coríntios em se lembrar do ponto de vista cristão sobre a guerra espiritual. Nós estamos aqui essa noite, mas tem um lugar acontecendo uma guerra, querendo fechar o seu ouvido e fechar a minha voz, para não ouvir a voz do Pai. Mas também tem um exército brigando para dizer: não, eles precisam conhecer a minha verdade, eles precisam conhecer quem sou eu. Um certo dia, se reúne os anjos junto com Satanás, e vai ao encontro de Deus. E Deus conhece todas as coisas, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, até os pensamentos mais escondidos Ele sabe. Não pense nós que podemos esconder das coisas do Senhor. E aí Ele vai de encontro, e aí o Senhor, sabendo de onde ele veio, pergunta para Satanás: da onde tu vens? E ele diz que rodeou a terra. Ele falou: pois é, contemplaste a vida do meu filho Jó? Contemplaste. Mas ele está nessa condição porque ele tem tudo. Quantas das vezes o reino espiritual age dessa forma, tentando invadir e mudar o quadro das nossas vidas. Satanás, ele não se cansa de lutar para que nós venhamos sair da presença do Senhor. Mas existe um Deus, existe um Pai que tem nos guardado, que tem nos acolhido. Oh, aleluia. Ele nos ama. Ainda que você perca tudo, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, que a tua vida espiritual esteja respaldada na presença do Pai, que a sua vida esteja voltada para as coisas do reino, porque é de lá que virá o nosso socorro. Armas. A nossa carne quer militar contra o nosso próximo, a nossa carne quer ser juiz nessa terra, a nossa carne quer dizer o que é certo, o que é errado. Mas existem armas poderosas que nos ensina e nos mostra como guerrear contra as potestades do mal. E são elas que nos faz vencer, são elas que nos faz levantarmos todos os dias e dizer: graças a Deus, até aqui o Senhor tem me sustentado. Uma delas se chama oração. Eu achei interessante quando a pastora Gersi disse aqui: olha, eu não posso ajoelhar. O meu pai, ele levantava e dizia: meu filho, levanta para mim a sua calça para ver se você tem calos no joelho, porque eu tenho calo no joelho. E todos os dias de madrugada eu estou ajoelhado em favor da minha casa.
Mas eu aprendo uma coisa: essa era a maneira dele poder se aproximar do Senhor. Mas se você não pode ajoelhar, como a pastora disse, encontre um lugar para que você possa guerrear contra as hostias do demônio que tem se levantado contra as nossas vidas. Use a arma que o Senhor colocou sobre ti, sobre a sua casa, que é a oração. E como arma, o Senhor também nos entrega a sua palavra, que é a palavra, a Bíblia, que nos faz guerrearmos, nos ensina como andarmos e guerrearmos sem vacilarmos. Terceiro, quando o Senhor disse que Ele subiria, mas Ele deixaria o Consolador, Ele disse que desceria dos céus poder, virtudes. A arma que o Senhor constituiu sobre a sua vida é a autoridade contra as potestades diabólicas. Você é autoridade. Você é autoridade sobre a sua casa. Você é autoridade sobre o seu filho. Você é autoridade sobre o seu esposo. Você é autoridade sobre a sua esposa. Exerça autoridade sobre a sua casa. Quantos homens têm deixado a autoridade que Deus colocaste na sua mão, nas mãos das esposas? São mulheres benditas, mas aquilo que cabe ao homem, ele faça, e faça com excelência, porque nós somos autoridade sobre a nossa casa. E na ausência da minha pessoa dentro da minha casa, a minha esposa é autoridade sobre o meu lar. O que você tem feito da sua autoridade, que foi constituída sobre ti? Será que você tem exercido com autoridade aquilo que o Senhor tem te confiado? Ou você tem colocado no bolso e diz: não preciso usar isso porque eu já estou salvo, eu não preciso de mais nada. Nós somos embaixadores do Senhor nessa terra, e como embaixador nós representamos Ele neste lugar, e como representante nós precisamos exercer este ofício constituído por Ele. Já estou encerrando, irmãos. Tinha uns versículos. Ananias e Safira, quem conhece bem a história? A gente sabe dessa história. Venderam ali os bens e ocultaram aquilo que era para deixar na casa do Senhor. Quando nós não fazemos segundo a vontade do Pai, e aquilo que é como ordenança do Senhor sobre as nossas vidas, existem consequências. Eu não sei quem me perguntou, falou assim: mas perguntou não, estava falando aqui na igreja, todo mundo fala ex-ladrão, ex não sei o que, ex não sei o que, é tudo ex e agora vira crente. Graças a Deus, graças a Deus, porque a palavra do Senhor diz que não muda. A consequência nós precisamos cumprir nessa terra. Nós precisamos obedecer às autoridades terrenas. Mas a grande diferença é que nós podemos declarar que nós somos salvos e libertos pelo nome do Senhor. Elismas, também um mágico, né? Ludibriando as pessoas, enchendo o ego das pessoas que estavam ali, as autoridades.
E aí de repente eles vê Pedro, e começa ali, olha, e começa gritando no meio do caminho. E Pedro não se conteve. O que ele fez? Ele usou da autoridade que Deus colocou sobre ele, e diz: olha, é no nome de Jesus que eu te expulso sobre a vida dessa pessoa. Nós precisamos ter autoridade, igreja. Não temos mais exercido a autoridade que foi constituída por Deus, e temos sofrido as duras penas por não ouvir a voz de Deus e não obedecer. As fortalezas que a palavra do Senhor diz, nada menos que diz sobre o reino espiritual da palavra, que se refere ao centro de oposição demoníaca aos evangelhos. Satanás tem todos os dias tentado levantar fortalezas para derrubar, militar contra os servos do Senhor. Mas o Senhor diz que Ele guerreia por nós, Ele vai à frente das batalhas por nós. Nós precisamos, irmãos, entender que nos últimos tempos, o que nós temos encontrado são pessoas tentando iludibriar através da palavra de Deus, gerando no meio da igreja a sofisma, que é essa ludibriação, as falas errôneas, tentando afagar e agradar o bom coração. Mas o Senhor tem algo novo essa noite para nós. Essa noite o Senhor está levantando um exército que vai à frente da batalha e não se curvará diante das hostes do inimigo. Eu creio que em nome de Jesus, nós não seremos boneco de Satanás. O meu irmão, ele não é problema para mim, mas quem está por trás dele, esse é problema. E é contra ele que eu vou lutar, é contra ele que eu vou guerrear, porque eu creio que pode haver mudança, eu creio que pode haver restauração, eu creio que o Senhor pode mudar a história. Eu creio que enquanto nós tentamos alimentar em nós uma sabedoria do mundo, nós vamos viver as coisas do mundo, ainda que sejamos desse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Tem um cântico que diz que nós somos peregrinos nessa terra. É passageiro, é rápido, mas estamos querendo viver muitos anos, né? Mas isso também é bênção, porque é promessa do Senhor. Honra teu pai e tua mãe nessa terra, para que seus dias se prolonguem. E se está prolongando, não é para você ficar de braço cruzado não, meu irmão. Não é para você ficar sentado no banco, minha irmã. É para você continuar militando a favor do reino de Deus. Você está militando a favor das coisas celestiais. Se coloca de pé, amém? O Senhor falou muito ao meu coração. Quantas das vezes eu militei e milito muitas das vezes contra a própria carne. Quantas das vezes a gente pré-julga, quantas das vezes a gente aponta. Mas o Senhor, Ele nos ensina todos os dias. Talvez alguém já ouviu essa palavra. Eu poderia falar aqui de outros livros que ficou para ser dito. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Uma coisa eu sei. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Ele tem zelado de nós para que nós não venhamos cair nas astúcias do demônio.
e sermos enganados. Aleluia. Feche os seus olhos, amém? Feche os seus olhos. Você está do lado da sua família aí. Usa pelo menos uma das coisas dessa noite como autoridade. Autoridade que Deus constituiu na sua vida. Pode soltar, Eliabe. Usa essa autoridade sobre a sua vida.
Quis assentar, Deus abençoe, evangelista Joel, que Deus continue prosperando a vida dele, Deus abençoe, pastor Antônio, seu filho, o outro filho seu é que está passando mal, nós estaremos aqui nessa oração final, orando pelos enfermos de uma maneira coletiva, né? Que cada um vá com a sua bênção, não é brincadeira, né? É guerra que nós vivemos, tantos obstáculos, tantas coisas, né? Essa corrida maluca desse mundo, mas nós olhamos da perspectiva de Deus, de cima para baixo, né? Vitória, porque as nossas, está aí, né? O versículo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em quem? Em Deus, para a destruição das fortalezas, né? Do inimigo, o opositor, o estelionatário. E nós vamos vencer quando nós estamos em oração, em comunhão com Deus. A força aérea que nós temos aqui na terra é o que, irmãos? A oração. Quantos estão orando essa semana aí? Nós começamos domingo, hoje eu mandei de novo, amanhã nós vamos mandar de novo, até domingo, e domingo nós vamos tirar um tempo aqui de oração, porque a igreja precisa manter esse vínculo e contato com Deus em oração, em súplicas, gemidos, lágrimas, rogar a quem pode resolver a batalha, esse enfrentamento que nós estamos nele, esse mundo tão turbulento, né? Quanto mais perto de Deus, né, aquele louvor que nós louvamos aqui, pastor Antônio, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais vencedores nós continuamos sendo, como você já tem vencido até aqui, amém? Peço, irmãos, coloque sobre os seus pés, que Deus possa abençoar os umbrais da sua porta ao adentrar, você ao adentrar e sair aí, que seus passos sejam guardados, abençoados, protegidos, a mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida. Pastor Antônio é nosso amigo, é colega, e ele que mora lá no, como é que é lá? Mudou? Foi para lá agora? Não está lá no Guanabara mais não? A Vale do Sonho, já fui lá na residência dele, e ele está anunciando aí, eu vou querer um, mel, né? Mel lá do Piauí? De verdade, eu vou querer um, que eu uso muito mel. A gente depois que 50, né, Manjoana? Manjoana já arrumou a folha de algodão, tanta coisa lá, a Dalva pega, eu pego. Ela tem um jardim botânico lá na casa dela, viu? Eu já levei ela lá. E aí a gente 50, né? Uma hora é joelho, outra hora é coluna, né, pastor Carlos? Outra hora é uma dor de cabeça, é uma coisa danada, mas nós vamos vencendo. Estamos caminhando para o céu, em nome de Jesus, amém? Então, que Deus possa abençoar os irmãos. Amanhã, irmãos, eu quero deixar o recado aqui. Eu quero que vocês, nessa oração, apresentem. Nós estamos com uma conferência do Departamento de Evangel. Vai ser uma bênção pura, viu? Vai acontecer lá na igreja do Jardim Monte Cristo, igreja em que está o pastor Onofre, regionais 3, 7, 8, 9, 11 e 13. Já lotou já. Eu já fiquei sabendo, já lotou já. Vai ser mesmo, tem que sair mais cedo, né? E não esquecer, né? Nós que somos do departamento aí, junto com os irmãos, passar para os líderes o jejum de amanhã, né? Para Deus estar presente ali e que possa movimentar a mente das pessoas. Porque o Deus desse século tem cegado o entendimento do povo. E nós estamos nessa batalha, nós temos que lutar com essas armas poderosas de Deus para a nossa vida. É a palavra, é Bíblia, é oração, é contato com Deus, constantemente. Domingo, café da manhã aqui vai ser topíssimo, tá? Vai ser bom, você venha mais cedo, venha participar, encerramento do trimestre, pastor Joel, juntamente com... um sobrinho dele, vai estar aqui ministrando, vai ser bênção e também um culto à noite, amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por nós nos encontrarmos aqui, pela palavra proferida, pelo louvor, pela leitura da Tua palavra, por nós professarmos que o Senhor é que está conosco nessa luta, com armas poderosas, do Teu sangue lá na cruz, que é poderoso, a eternidade e aos séculos dos séculos.
Pedimos àqueles que estão enfermos, Senhor, de uma maneira ou outra, primeiramente a sua vontade se cumpra. Nós oramos assim, com muita humildade, que a cura chega, que o milagre chega, que a restauração aconteça, ó Deus amado, e que nós possamos caminhar, ó Deus amado, como estamos, debaixo das tuas mãos, na dificuldade, na necessidade de cada um. O Senhor já sabe há tempo, porque o Senhor vê o futuro com mais clareza do que nós vemos o presente. Por isso nossas causas, nossas demandas, tudo está nas tuas mãos, Jeová, e te agradecemos intensamente por esse culto maravilhoso, ó Pai. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre. Todos digam em uma só voz: amém. Palmas para Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor.